Vamos então para a última parte desse vídeo que a gente está gravando, para explicar um pouquinho de como seria a atividade que os alunos teriam que fazer. Nós pegamos um vídeo do TikTok, onde o aluno que está em um contexto de sala de aula, um pouco desesperado, ele fala algumas frases e nessas frases temos os verbos, que é a classe que a gente está trabalhando e que a gente escolheu como ênfase para mostrar essa diferença entre a gramática tradicional e a gramática descritiva, tá? Então, nós usaremos essa frase aqui, que é a última frase do vídeo, as outras professoras já explicaram, tá? Então, a última frase do vídeo que ele fala, que ele está desesperado e ele diz: nossa, eu nunca vou usar isso na minha vida. A gente concorda com ele, brincadeira. Então, vamos primeiramente identificar quais são os verbos que estão sendo utilizados nessa frase, um ou mais, né? Então, aqui a gente pode ver que temos dois verbos, né? Mas eles estão sendo utilizados como uma locução verbal. O que seria isso? Eles estão sendo utilizados como um só, um sendo o verbo e o auxiliar, por exemplo. O vou aqui seria o verbo principal e o usar seria o verbo auxiliar. A gente já pode ver que pela gramática tradicional, essa frase ela foge um pouco, né? Porque, como a gente já explicou, o verbo ele exprime o que se passa. Segundo a gramática tradicional, né? Ele exprime o que se passa. Ou ele exprime um acontecimento representado no tempo, né? Só que aqui ele não está exprimindo muito o que se passa. Ele só está dizendo que ele não vai usar isso na vida dele. Não vou usar. Primeiramente é uma frase no futuro, né? Eu nunca vou usar. E eu acho que a gramática tradicional também não aprova muito esse uso da locução verbal, né? Que seria o uso dos dois juntos. Seria basicamente, nossa, eu nunca usarei isso na minha vida, segundo a gramática tradicional. Aqui a gente está descrevendo um acontecimento que acontece na língua, de acordo com a gramática descritiva, que é a locução verbal e que a gente usa muito, né? A gente sempre acaba usando dois verbos para reafirmar mesmo o que a gente está dizendo, tudo bem? Então, aqui seria o verbo ir, eu nunca vou, né? Seria o verbo ir e o verbo usar. Se a gente fosse escrever de acordo com a gramática tradicional, normativa, a gente escreveria sem o verbo ir. A gente escreveria eu nunca usarei isso na minha vida. Por quê? Porque quem vai a algum lugar. Nesse caso, ele não está indo a algum lugar. Ele está dizendo que ele não vai usar. Ele está usando o verbo de um modo não tradicional, vamos dizer assim, né? Bom, então vamos para a atividade que a gente propôs e a gente gostaria que, nesse exemplo que a gente deu, os alunos pudessem primeiramente identificar quais são os verbos ou a locução verbal, né? E se tiver uma locução verbal, qual que é o verbo que seria excluído de acordo com a gramática tradicional, né? Então, a gente gostaria que primeiramente identificasse os verbos no vídeo que eles assistiriam, no caso nosso aqui, o vídeo que a gente propôs e que a gente colocou aqui, as frases, tá? Depois, compreender qual o papel daquele verbo naquele contexto daquele vídeo. Então, aqui, a ideia dessa locução verbal é afirmar que ele não vai usar aquilo, que ele está tão indignado que ele está usando dois verbos, ou seja, uma locução verbal para ele reafirmar mesmo que ele não vai usar. E o que acontece nesse contexto? Ele está
triste, ele está desolado, não consegue entender a matéria, então ele está reafirmando isso exatamente para talvez justificar o porquê ele esteja daquele jeito, né? E depois a gente gostaria que os alunos produzissem frases, diálogos, usando alguns verbos. Pode ser os verbos do vídeo, seria legal se fosse, porque aí o aluno pode olhar para aqueles verbos de uma maneira diferente, né? Então, por exemplo, eu vou fazer uma nova frase com essa locução verbal. Eu vou usar esse tênis. A gente usa muito essas frases no dia a dia, né? Eu vou usar esse tênis aqui. Ou, eu vou usar rosa. Eu vou usar azul. Amiga, que cor que você vai usar? Entendeu? Então, a gente acaba usando muito essas locuções no dia a dia, mas, de acordo com a gramática tradicional, a gente também não usaria, né? Seria mais o usarei, né? Então, a gente gostaria muito que vocês identificassem esses fatores, fizessem esse exercício para entender a diferença de um contexto com o outro, a diferença de uma gramática com a outra. É muito interessante isso, né? Então, acho que a gente termina por aqui. Demos alguns exemplos com o vídeo e espero que tenha ficado claro.